Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez com o nosso podcast, hoje no nosso 12º podcast. Nós temos o prazer, né, e a honra de receber um convidado muito especial, Jadiel, que é viveirista aqui na cidade de Barra da Estiva, Jadiel Ribeiro Freitas. Seja muito bem-vindo, Jadiel, e tenho certeza que a gente vai conversar bastante aqui, você que é uma pessoa muito experiente nesse ramo da agricultura e com certeza vai trazer muita informação, muita curiosidade para os nossos ouvintes. Jadiel, é um prazer, desde já eu agradeço sua presença, vai ilustrar e abrilhantar muito bem aqui o nosso podcast e com certeza a gente vai desenvolver aqui um papo muito interessante. Seja muito bem-vindo, meu amigo, uma boa noite. Boa noite, Azenilton. Boa noite a todos aí que nos assistem pelas redes sociais. Primeiro que eu sou fã do seu podcast, né? O Papo de A a Z realmente está cumprindo a proposta de trazer assuntos aí de A a Z. E para mim é um prazer muito grande participar desse projeto e eu tenho certeza que nas suas mãos esse projeto vai ainda mais longe, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouco de tudo e um pouco da minha trajetória e também falar sobre as mudas e a agricultura na Chapada Diamantina. Jadiel, você é barra-estivense nato, não é? É isso mesmo. Eu nasci em 1980, aqui em Barra da Estiva, né? Fui criado ali na Baixada, no bairro São Félix. E minha família, da parte do meu pai, há indícios que está aqui na nossa região desde 1860. Um capitão chamado Aprígio Freitas, que inclusive foi a pessoa que veio e trouxe as primeiras mudas de café para a nossa cidade. Você é uma pessoa que já rodou muito esse Brasil, né? Eu, assim, do pouco que eu te conheço, a gente já trocou algumas ideias. Você já morou em diversas localidades nesse país, né? Eu queria ouvir de você um pouco da sua trajetória até chegar, até retornar aqui à Barra da Estiva e nessa Aham. proposta de trazer, né, o progresso através da agricultura com com o viveiro de mudas. Eu conheço 25 capitais, né? Eu viajei a trabalho por 25 estados. Cidades com mais de 100 mil habitantes no país, eu conheço quase todas. E conheço também dois países, né? Ali na Tríplice Fronteira. Mas tudo começou quando eu saí com 17 anos e fui estudar em Minas Gerais, na cidade de Viçosa. Meu irmão já fazia agronomia lá. E aí eu sou do meio e acabei indo fazer cursinho em Viçosa e estudar em Viçosa. Eu viajei muito ao longo desses anos, né? Mas eu saí de Barra da Estiva aos 17 anos. Eu fui para Viçosa fazer cursinho e fazer faculdade em seguida, né? Meu irmão já fazia agronomia lá na Universidade Federal de Viçosa, que é uma das universidades mais conceituadas na área de agrárias. Meu irmão já estava lá estudando quando eu fui para lá. De Viçosa, fui morar em Vitória da Conquista. De Conquista, dei um pulo aqui em Barra da Estiva. E em 2005, eu fui para São Paulo, né? Fui estudar também e trabalhar, né? E em São Paulo, eu acabei entrando no mercado de odontologia. Comecei numa empresa de software, depois eu fui trabalhar numa multinacional montando tomógrafo, posteriormente vendendo tomógrafo. E nessa grande empresa que eu acabei conhecendo o Brasil inteiro. Então, assim, a gente mapeava as cidades do país onde tinha a capacidade de caber um tomógrafo como esse, e o Jadiel era o cara que mais viajava. Então, foram 25 capitais e as cidades com mais de 100 mil habitantes no país, na época, isso em 2008, 2010, certamente eu conhecia de 80%, 90% dessas cidades. Então, muita experiência com viagens a trabalho. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Meu amigo, e o que te levou para o ramo de ser viveirista, de produzir mudas? Porque seu ramo foi muito diverso, né? Muito diverso. Quando estava longe
de Barra da Estiva, inclusive chegou a ser professor, mas aí já foi aqui, já em Barra, né? No ano de 2000, eu passei em primeiro lugar no concurso do censo do IBGE, então eu tinha 19 anos e coordenava 23 pessoas que coletaram as informações no censo. Nesse mesmo ano, eu dava aula, né? Eu sempre fui um profissional muito versátil, já atuei em várias áreas, né? No IBGE, na prefeitura, já atuei no comércio, já atuei em indústrias, né? Então, voltar para a agricultura, isso foi um caminho natural, porque eu nasci no meio da agricultura, né? Eu lembro quando era bebê, meus pais iam catar café, onde é minha roça hoje, e eu lá brincando debaixo da saia do café enquanto eles trabalhavam. Eu lembro quando eu era criança, a minha avó, junto com meu tio, chegaram a ter o maior e o primeiro viveiro comercial de mudas aqui da Chapada Diamantina, mudas de café. Então, eu fui criado nesse ambiente. Quando era criança, eu convivia no ambiente de viveiro e também sempre nunca perdi os laços aí com a nossa família na Laranjeira, na Lagoa, no Recanto. Então, eu sempre fui da roça e a gente que sai para fora, a gente busca novas oportunidades. Mas lá fora a gente tem que aprender novas habilidades para conseguir essas oportunidades. Então, eu sou um profissional que me adapto muito bem, né? Eu saí de gerente de uma multinacional para montar um viveiro aqui que eu considero que, graças a Deus, deu e está dando tudo certo. É, bem interessante. Mas, assim, qual foi aquele momento que você sentiu que era hora de regressar à sua terra natal para retornar às suas raízes no sentido, né? Olha, você que mora aqui agora, você vê a imagem da sua casa, daqueles dois morros, né? O Morro da Torre e o Morro do Ouro. Então, você convive com isso agora, a sua rotina. Então, a gente nasceu vendo isso. Então, desde quando eu saí a primeira vez, eu sempre desenhava em meus rascunhos o Morro do Ouro e o Morro da Torre. Eu conquistei o Brasil, conheci muita gente, tive a possibilidade de morar em qualquer lugar do Brasil, mas eu escolhi voltar, né? Inclusive, meus irmãos continuaram fora, e é um destino, né? Eu falo que o meu umbigo foi enterrado no Rio da Ponte. Então, é desse jeito. Por isso que eu retornei, sempre soube que eu ia retornar, que eu não consigo viver sem a minha cidade e que eu tenho um compromisso com o meu povo. Sempre soube disso. E Jadiel, como você encontrou Barra da Estiva quando você retornou no sentido de produção, de agricultura? Aqui sempre foi muito forte no café, é uma cultura tradicional e a produção também muito tradicional, né, de aquela produção do pequeno produtor, né, da agricultura familiar. Como você encontrou Barra da Estiva quando você retornou? Olha, primeiro eu lembro da agricultura, eu já tive café, né? A gente aqui em Badestiva, desde novo, os pais incentivam, dá um pedacinho de terra para plantar alguma coisa. Então, com uns 14, 15 anos, eu já tive o meu primeiro café. E a imagem que eu tenho da agricultura quando eu saí daqui era uma agricultura em decadência, de monocultura, né? Então, o pessoal vivia na monocultura do café e ficava dependente desse preço, dependente do dólar, de mercado e de toda especulação em cima do preço do café. Então, o cafeicultor naquela época sofria muito. Eu vi Barra da Estiva por várias faces, né? Porque eu sempre ia para fora, mas eu voltava. Então, eu sempre ia e voltava. Então, eu acompanhei esses saltos que a cidade teve. O mais expressivo foi depois que o maracujá veio para cá, e em seguida o morango, né? O mais expressivo é o morango, mas o maracujá abriu as portas para que o povo abrisse os olhos para novas culturas, né? Inclusive a tangerina está aqui desde aquela época e o pessoal ainda não enxergou que é uma nova cultura, que tem que ser tratada como uma nova cultura. Mas a cidade evoluiu bastante de quando eu vim para cá da última vez. E agora que a gente até faz parte dessa evolução, né? Agora a gente faz parte disso. Então, a gente também contribuiu
para essa evolução. E isso é muito bacana. Eu vejo que tem muito ainda para evoluir, porém o que está travando agora é a mão de obra, né? Então isso daí está travando o crescimento de várias outras cidades que estão no auge, mas aqui para nossa região o que está acontecendo é isso, né? A mão de obra está travando e destravando isso, essa questão de mão de obra, eu creio que ninguém segura a Barra da Estiva, ninguém segura a Chapada Diamantina. Você retornou para a Barra da Estiva em 2015. Já tinha a ascensão do morango, né? Se não me engano, o morango começa aqui com o teste a partir de 2012, se não me engano. Nessa época aí, 12, 14, eu também não sei te dizer exatamente a data, mas o tempo é esse, o time é esse aí que você está falando mesmo. E quando você retornou, Jadiel, você já tinha ideia clara de montar seu viveiro e futuramente colocar a loja das mudas, como você fez no futuro que eu digo assim, nessa linha do tempo da sua vida, ou você foi encaixando as coisas, ia se adequando aqui, adequando ali, ou quando chegou você já tinha essa ideia definida? Olha, você colocou a pergunta, eu poderia responder de outra forma, mas como você colocou a data de 2015, 2015 eu vim para cá com a minha família, eu estava em Salvador e vim para Barra da Estiva, e aí eu estava num período ali que eu estava de licença da empresa, eu estava um pouco ocioso, e nesse período de ócio que eu estava, Azenilton, quando eu retornei para cá da última vez, eu já sabia o que eu queria fazer, eu queria mexer com a minha roça, né? Só que para plantar a minha roça, com um pouco de recurso que eu estava no momento, eu tinha que produzir as minhas mudas. E foi aí que eu relembrei, né? Falei, poxa, como é que eu vou comprar muda se a minha família é uma família que boa parte do cafezal que ainda tem aí foram mudas que saíram dos viveiros, né? Ou da Laranjeira, que o pessoal lá é tudo parente meu, ou do viveiro da minha avó, que ainda tem mudas plantadas. Então, aí eu tomei a decisão de fazer minhas próprias mudas e as plantei. Elas ficaram lindas, né? O pessoal que carregou o caminhão foi conversando, um falando com o outro, e aí surgiu o Viveiro Recanto da Chapada. Foi a partir das minhas próprias mudas de café que eu fiz que eu fiz para minha roça. E aí do Viveiro Recanto da Chapada para a loja das mudas, aí foi um salto muito grande, porque a mesma necessidade que eu estava das mudas de café e eu as fiz, eu também estava com muda de pocã. E a muda de pocã, ela tem uma burocracia maior. Não é qualquer muda que você pode plantar ou você pode comprar. Você mesmo sabe que você é nosso cliente, né? Então, eu fui em busca dessas mudas, a princípio, para mim. Fui em busca dessas mudas de pocã para mim. E nisso, eu acabei encontrando um pessoal que abriu as portas do viveiro, que foi a Sergipe Citrus, um viveiro que tem mais de 50 anos, é um dos maiores viveiros do Nordeste, é referência, inclusive, nacional na produção de mudas cítricas. E nisso veio o estalo, né? De começar a vender essas mudas e também veio o estalo da loja das mudas, de abrir a loja, mas foi juntando as experiências que você vai passando, não foi da noite para o dia, sabe? É muita luta. A gente na rede social, é lógico que ninguém vai postar tristeza, né? Porque uma coisa puxa a outra, mas a luta por trás de tudo aquilo que passa na rede social é muito grande. Então a gente foi muita luta e muito estalo assim de, poxa, vai dar certo isso, vai dar certo dessa forma, mas foi muito planejamento, muito trabalho e muita entrega, porque mexer com muda é mexer com um ser vivo. E esse ser vivo precisa ser cuidado 24 horas. Então a gente dorme e acorda pensando nas mudas e foi dormindo e acordando pensando nas mudas que a gente montou a loja das mudas. Você falou assim uma coisa bem curiosa assim para quem te conhece e para os nossos ouvintes que vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, é que você a princípio foi na busca para você,
né, iniciando com o viveiro, a busca de você desenvolver uma muda eficiente, de qualidade para seu plantio. A mesma coisa foi na Sergipe Citrus, né? E é uma Isso. curiosidade que eu tinha, e eu ia fazer essa pergunta para você, como você tinha descoberto esse viveiro lá em Sergipe, mas você já me falou aí que foi... Mas tem, mas tem um pedaço da história, né? Assim, o meu irmão, ele é agrônomo, tem mestrado e doutorado em solos, é professor lá da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Em um dos momentos aí das minhas viagens, eu passei um tempo lá com ele em Petrolina. E foi lá que eu conheci uma pesquisadora da Embrapa, pesquisadora de sítios, a doutora Débora Bastos. E foi ela, através da amizade que eu tinha com ela, que abriu as portas no viveiro. Então, eu tenho uma gratidão a Débora, a Jéssica, seu Joel, todo mundo da Sergipe Citrus, e principalmente aos nossos clientes, como você, que foi um dos primeiros que acreditou na gente e tornou tudo isso possível, porque se olhar a olho nu, você acha que é impossível fazer determinadas coisas, mas se você tiver determinação, força de vontade, seguir o seu coração e saber que você está fazendo bem, não só para você, as coisas vão dar certo. De uma hora ou outra, as coisas vão dar certo. Pois, Jadiel, uma curiosidade que eu tenho, e provavelmente os nossos ouvintes vai ter também, é como o processo eu não vou chamar de fabricação, mas você me corrige se eu estiver errado, da Produção. muda em si. Porque assim, a gente acompanha, eu já tive aqui em Barra da Estiva alguns anos atrás, e hoje, de fato, eu estou morando aqui, já faz 3 anos que eu moro aqui em Barra da Estiva, e assim, a gente vê muita resistência do produtor, principalmente aquele produtor menor, em adquirir mudas certificadas, que hoje o seu viveiro tem a certificação. Depois eu gostaria que você também explanasse um pouco de como você conseguiu e quais são as exigências que são necessárias para você conseguir certificado. Mas, Uhum. assim, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como é a formação, qual o processo para sair uma muda pronta para o plantio. Olha, cada muda tem a sua característica, né? Cada muda tem a sua especificidade, né? Se a gente falar de mudas de café, o primeiro passo é procurar uma boa semente. Então, o recomendado é comprar essa semente porque elas são retiradas de campos de sementes. Então, quando você faz isso, o nosso viveiro de café, por exemplo, a gente compra sementes. Então, isso garante que a genética é exatamente aquela que o produtor quer, é aquela que o vendedor de semente diz que é. Então, essa genética é o que vai dar o lucro, Azenildo. Então, o processo de produção de mudas vai depender de cada muda, né? A gente vai falar de mudas de café. Muda de café é feita a partir de semente. Então, o primeiro passo é ter uma semente com a genética boa. Só quem vai te garantir isso são os órgãos de pesquisa e as empresas que trabalham com venda de semente certificada. Então, isso daí é o primeiro passo. Essa semente, ela vai ser germinada, que você pode germinar ela no próprio saquinho de café, você pode germinar ela na areia, ou você pode germinar ela na sementeira. Ela vai demorar em torno aí de 60 dias para começar a nascer, e a partir daí vai começar os cuidados para você garantir que essa genética boa dessa semente se torne uma muda bonita, né? Que é a parte de nutrição, que a gente tem o técnico e o agrônomo no viveiro para passar as informações que a gente precisa nesse sentido. E a partir daí, a muda de café, em torno de 6 meses, ela fica pronta. Depende muito da época do ano. Se for uma época mais quente, ela sai mais cedo. Se for uma época mais fria, ela sai, ela sai, ela vai sair um pouco mais tarde. Desculpa aí, o meu gatinho tá Quer me arranhando participar aqui. também? A gente acaba pegando alguns gatos que a gente vê em situação de rua. Então, aqui tem 8 gatos que a gente cria, vieram nessas condições aqui. E o que estava subindo aqui é o gatinho preto, que é o xodó.
Jadiel, você falou da questão da seleção que se tem das sementes para fazer as mudas e depende muito no caso aí, depende do cliente, correto? Por exemplo, o cliente pode querer uma muda que produz mais ou pode querer uma muda que seja mais resistente, não é isso? Ou você já oferta todas? Ó, uma das minhas funções como viverista é orientar o cliente em relação à variedade, porque ele pode estar querendo algo que não condiz com a realidade dele, né? De repente ele quer um café super produtivo, como um café arara, só que ele não vai irrigar. Então, a chance de dar errado é muito grande. Dar errado é o quê? É não responder o tanto que o arara responderia se tivesse no irrigado. Então, a gente faz esse tipo de orientação na nossa loja, no nosso viveiro, para que o cliente saiba o que esperar desse material na condição dele. Porque às vezes ele está estudando ali aquele material na internet, ele viu um vídeo, viu alguma informação de algum influencer ou de algum agrônomo mesmo, só que essa informação está baseada lá naquela realidade. Então, aqui na Chapada já é uma realidade e na propriedade desse agricultor é outra realidade. Então, daqui a pouco ele está numa propriedade onde não pega o sol de tarde, ou está numa propriedade que pega bastante sol à tarde. Então, cada caso é um caso e cada variedade de café se encaixa para um produtor. Não existe uma variedade que é melhor e nem uma variedade que é pior. Existe a variedade que se encaixa com aquele produtor. E nem todo mundo pode querer plantar um determinado café em uma área que tem um solo de uma forma ou de outra que não, ou um relevo, a geografia que não favoreça. Então, a gente faz essa orientação porque o café vai ficar lá 30 até 50 anos, né? Então, depois que essa sementinha que a gente planta no nosso viveiro, ela vai viver até 50 anos, como tem mudas aqui que viveram esse tempo todo. Então, é melhor garantir que esse café se dê bem aí o máximo de anos possível. Hoje, em Barra da Estiva ou na região aqui da Chapada, onde você atende, você costuma produzir mais o mais resistente ou que dá maior produção? É o seguinte, todo mundo quer maior produção, né? Só que a gente prefere indicar o mais resistente, porque o mais resistente, ele também te dá economia de insumo. Se eu tenho um café resistente à ferrugem, eu vou gastar com um produto para ferrugem? Não vou, né? Se eu tenho um café resistente a bicho mineiro, eu vou gastar com produto para bicho mineiro? Eu não vou. É um café resistente a nematóide. Então, assim, a gente orienta as pessoas nesse sentido, né? Entendi. Jadiel, eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho sobre os procedimentos que você teve que tomar para conseguir o certificado. Esse certificado é de um órgão estadual, de algum órgão municipal? Na verdade, assim, quando você faz o registro do seu viveiro, você faz no Ministério da Agricultura. Então, é um registro federal. A partir do momento que você faz o registro, vai gerar um RENASCEM, que é o número do seu registro no Ministério da Agricultura, e esse RENASCEM é o seu documento do seu viveiro e que te garante também como um viverista registrado. Entendi. Você encontra concorrência de mudas, vamos chamar de mudas não oficiais, vamos dizer assim, aqui na região? Olha, primeiro vamos falar de mudas de café, né? Porque a legislação em cima do café, ela não é tão dura como é em cima do... Mesmo assim, ela existe. Então, todo mundo que tem um viveiro de café e não tem esse registro, que na verdade, até onde eu lembre, só o nosso viveiro tem esse registro aqui atualizado na região, tá? Tem dias que eu não consulto, mas tudo bem. Então, se você
trabalha sem o registro, sem o agrônomo, se você trabalha na clandestinidade, corre sim o risco da DAB lá e cortar as suas multas. Isso daí corre. A gente nunca criou nenhum atrito, nenhum problema com viveristas de café aqui na nossa região, tá? Mesmo porque o café, ele não transmite nenhuma doença como o citrus transmite. Porque o citrus é mais rígido também por conta do greening. Então, a citricultura, ela tem que se proteger. Já no assunto muda cítrica, a recomendação que eu faço para todo mundo é corra de muda clandestina. Porque um lote pode chegar que achou lá um lote que veio de um viveiro bom, mas os outros a gente nunca sabe. Então, essa muda clandestina ela vai trazer um prejuízo para você, porque ela já vem condenada a morrer. Isso você pode ter certeza. No início vai morrer 5, 10, 20, 30 por uma ou por outra doença. E ela pode ainda vir com o cancro, que é uma doença que não tem na Bahia. Poucos dias descobriram em Barreiras, em Livramento, mudas com cancro cítrico, mas aí, graças à DAB, está tudo bem agora. Mas ela pode vir com green, que é a doença que está acabando com os pomares em São Paulo, na Califórnia e no mundo inteiro. Então, assim, a citricultura hoje está em crise por falta de suco de laranja, por falta de laranja. O preço da tonelada disparou nos últimos anos, nos últimos 2 anos, tudo por conta do clima e do greening. Então, a muda clandestina na citricultura, ela é uma coisa que não pode existir. Então, a gente nunca fez nenhuma denúncia contra ninguém, mas se a gente achar a oportunidade com muda de fazer alguma denúncia em relação à muda clandestina cítrica, a gente vai fazer, porque essa muda pode acabar com o pomar de todo mundo aqui na nossa região. Então, a gente tem que proteger a citricultura da Chapada Diamantina. Então, se você vê muda clandestina cítrica, você tem sim que fazer essa denúncia para a DAP, tá? A gente só trabalha com muda legalizada, a gente só trabalha com viveiro, que é a Sergipe Citrus. Então, a gente não tem esse problema. Inclusive, a DAB já passou 2 vezes na nossa loja esse ano e está tudo em ordem com a loja das mudas em relação a isso. Em relação ao café, a gente releva, acho que tem espaço para todo mundo, não vai trazer doença, só vai prejudicar quem vai comprar mesmo, então não vai prejudicar todo mundo, então isso daí é uma coisa que, de repente, também tem um viverista lá que não tem um registro por falta de condição, mas faz uma muda boa, então a gente não cria problema com isso, não, a gente quer mesmo é que a agricultura desenvolva e abra oportunidades para todos. Você tocou num ponto interessante e assim de discussão, de ampla discussão mundial, a questão climática. A gente tem aqui, se a gente pega um pouco a linha do tempo da agricultura em Barra da Estiva, principalmente, a gente vai ter o café, depois a implementação do morango, que inclusive é uma cultura que se firmou, né? O morango é uma cultura que se Sim. firmou na região. Depois a gente teve a pocã não, a maracujá, né, que também é uma cultura que, assim, eu não sei se deslanchou ou se ela ainda está querendo deslanchar na região. Você vai poder me dizer isso melhor. E aí eu queria que você pontuasse algumas dessas situações no quesito de quantidade a quantidade hídrica para cada cultura dessa. Você falou que, por exemplo, quando a gente tem a questão do café, aqui eu não conheço nenhuma plantação de café irrigada. Eu não, assim, conheço pouco aqui, mas eu nunca vi assim uma plantação de café irrigada. Os cítricos já tem a necessidade, né, maior de ser irrigada. Como os produtores e nós, de uma forma geral, podemos nos preparar para esses próximos anos de extremo no clima, tendo em vista que a produção ela não pode parar? Vamos lá. Primeiro, o maracujá. Barra da Estiva é o terceiro maior produtor de maracujá do Brasil, junto com Ituaçu. Estão dividindo a mesma posição no pódio. Sobre a questão das mudanças climáticas e em relação à parte de irrigação,
A maior parte dos projetos de irrigação, inclusive de café, de citros, que nós temos aqui, é irrigação por gotejo, que é o método que consome menos água, né? Inclusive no morango é sempre no gotejo. Então, isso daí, mesmo que há um aumento no plantio, um aumento nos plantios, que é uma coisa natural, porque está também aumentando o consumo e justamente por conta da questão climática, tem locais que não está conseguindo mais produzir, né? Igual Barra do Choça mesmo, era o maior produtor de café arábica da Bahia. Barra da Estiva passou Barra do Choça o ano passado, em 2023. Então, isso daí é porque Barra do Choça não tem água, não tem rio, né? Talvez tenha dificuldade também com lençol freático. E isso daí fez com que a gente passasse eles. É lógico que não passou do dia para a noite, já tem tempo que a gente vem vendo esse movimento de Barra do Choça de diminuindo por conta da falta d'água. O que vai acontecer nessas regiões onde está diminuindo é a mudança total da agricultura, né? Igual Maracás tinha café, hoje não tem mais, está virando pasto, ou virou pasto já tem tempo, né? Barra do Choça também está virando pasto. O pessoal já está buscando ir plantar um morango. Então, assim, o que eu vejo é que a gente vai ter que se adaptar, encarar que isso é uma realidade, a gente vai ter que saber usar a água, mas nós temos exemplos aí, como Israel, que os caras produzem no deserto com a quantidade mínima possível. Então, já existe tecnologias para a gente trabalhar uma irrigação mais controlada, para a gente proteger a Chapada Diamantina, né, que é onde nasce aí o Rio Paraguaçu, a gente protegeu nossos rios, as nossas nascentes, dá para conviver em harmonia. Eu vejo que a agricultura familiar consegue conviver em harmonia. Ainda sobre a questão desses extremos que a gente está vivendo, os citros, eles sofrem mais do que o café? Não, o café sofre mais que os citros, porque o citros ele aguenta e gosta mais do sol, do calor. E o café, ele tem uma faixa ali de temperatura que é onde ele curte ficar, aquele clima ameno, né? É por isso que o café está subindo, porque tem regiões que não está conseguindo plantar café, a não ser o Conilon, por exemplo. Por isso que o Conilon está aumentando os plantios, porque cada vez mais dificulta as regiões onde tem. E nós somos abençoados, que a gente está num lugar onde produz há mais de século e tem a tendência de continuar produzindo, porque o povo aqui tem uma aptidão, né? O preço melhorou, o povo vão plantar café. E assim, de certa forma, tem a questão mais extrema para o norte de Minas, se não me engano, né, que vem sofrendo aí com os extremos na mudança climática, o que contribui também com o aumento aqui, né, do preço na nossa região. O que tem acontecido nos últimos dias com o café é porque está faltando café. Teve um problema grande lá no Vietnã, de seca, então lá é Conilon, mais um afeta o outro, e também as floradas de Minas Gerais, elas não pegaram 100%, isso é o que a gente lê, né? A gente tem lido e tem visto os vídeos, é isso, que não florou, mas não pegou. Já a gente aqui, eu vejo que a chuva veio na hora exata, e eu creio que essa florada nossa aqui vai pegar, mas a de lá, aonde que é o maior produtor de café do Brasil, do mundo, né, que é Minas, então, se deu problema lá, com certeza vai faltar café. Quando você fala no café Conilon, eu que sou leigo e provavelmente meus ouvintes também, talvez não, uma boa parte deles não saiba. Qual seria a diferença? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, porque a gente sempre vê, às vezes faz a cotação, aí tem bebida dura, bebida rio, e aí você tocou aí na questão do Conilon. Eu gostaria de que você explicasse para a gente essa diferença que tem entre os cafés. Ó, existem dois tipos de café.
o café arábica e o café conilon. O café arábica, vamos considerar que é um café que dá a bebida, e o conilon é o que dá a cor, o que faz o blend, é o que faz o café solúvel, é o que faz até tinta. Então, o conilon, ele é esse café mais amargo, que era muito, digamos, injustiçado, né? Mas hoje em dia, por falta do outro, de cá está ficando mais valorizado. E também as novas variedades, já existe até concurso de bebida em cima do café conilon, de pontuação alta em cima de café conilon. Então, na prática, o café arábica ele só vai dar nesse clima ameno nosso. E o café conilon, até Porto Seguro, pessoal, até não, Porto Seguro, Prado, o pessoal está plantando conilon na beira da praia. É um café que ele se adapta mais a essas regiões aí de clima quente, mas tem a umidade. Então acaba sendo um lugar que tem aumentado muito os plantios aí de conilon. Aí o arábica é um café, vamos colocar, a média de barra estiva é 30 sacas por hectare, mas no lugar bom aqui dá 100 sacas por hectare, o café arábica. Já o conilon dá até 200, entendeu? Então esse ano, a primeira vez na história que o conilon ficou mais caro do que a arábica. O pessoal tinha arábica no estoque e não tinha conilon, então por isso que o conilon ficou mais caro, porque precisa dele para fazer aquela mistura, para dar o tom do café também. Então, assim, são dois bons cafés. A gente vai trazer o conilon para cá. Quando a gente puder fazer uma viagem tranquila lá para o Espírito Santo, a gente vai trazer as primeiras mudas de conilon para Barra da Estiva. Essa é uma promessa aí que eu fiz esse ano e a gente vai cumprir. Então, aqui em Barra da Estiva não tem o conilon? O que acontece? Essas primeiras mudas que eu disse são mudas teste, tá? Entendi. Aqui não tem, se tiver feito de semente, não é clone, então não vale o teste. Então a gente quer trazer, já tem alguns clientes interessados em testar, principalmente em regiões de encosto, regiões entre os Gerais e a Caatinga, né? A gente crê que possa dar certo, mas eu acho que precisa de pegar mais informações, fazer uma viagem, passar num instituto, numa Embrapa, num órgão lá do estadual deles e pegar mais informações, né? Eu acredito na ciência. Eu acho, mas não sou do achômetro, não. Eu acompanho a sua busca, né? Você está sempre viajando, procurando, se informando, né? Se estudando daquilo que você faz. E eu queria ouvir de você o seguinte: tem sempre esses congressos, é comum ou assim é mais difícil? Ou, por exemplo, se você quisesse participar e tivesse tempo para participar, teria congresso toda semana ou mensalmente? Depende da época. Tem época no mês que tem evento, vários eventos ao mesmo tempo, né? Tem épocas que passa e não tem evento algum. Se eu pudesse, eu iria pelo menos em um evento desse por mês, ou a cada 2 meses, porque é muita informação importante para você absorver de pessoas que estão num nível acima de você, né? Então você sempre tem que buscar gente que está acima de você para você poder aprender com aquela pessoa que está acima de você naquele assunto que você trata, né? A gente fez um evento aqui o ano passado. Esse ano a gente fez um mini evento, uma reunião, né? O ano que vem já tem data para um evento de citricultura, que é o dia 14 de maio, que vai ter o segundo encontro de citricultores da Chapada Diamantina. Vai ser um encontro voltado para ensinar as técnicas, basicamente voltado para ensinar técnica. Esse é o objetivo desse próximo encontro. A gente também tem a perspectiva de fazer um evento de café com um dos ícones da cafeicultura brasileira, que é da onde a gente compra nossas sementes, que é o Santinato Cafés. Isso tudo em parceria, né? A loja das mudas é pequena, a gente tem as ideias e a disposição para fazer, mas a gente não consegue fazer só, precisa de parceria, precisa de interesse dos clientes, o pessoal também não interessar
ter evento, como que a gente vai interessar em fazer evento, né? Eu acho que todo mundo tem que buscar conhecimento, saia da sua roça, saia da sua propriedade e venha aqui ver qualquer evento que uma loja dessa fizer. Fez evento de loja, venha assistir. Não é cliente, não tem problema, assista, volte lá e compre na loja que você já é cliente. Mas é importante pegar essas informações e repassar. O mundo é feito de informação. Informação tem que ser repassada. Quanto mais informação você processa e você repassa, mais desenvolvimento você vai ter aí na sua vida pessoal e no seu negócio, no seu produto que você está produzindo aí na sua lavoura, né? Não acha que tem a receita, não, que ninguém tem. Continue buscando, sempre. Com certeza, e eu admiro a sua busca. Você é um cara que é inquieto, né? A gente começou aqui a história, sua história, o nosso bate-papo, um pouco da sua história de vida, dá para perceber que você é um cara inquieto, e assim, isso é bom para quem está nesse ramo, porque não sossega, não se acomoda. E dentro dessa observação que eu fiz, eu gostaria de saber de você, Jadiel, uma curiosidade minha. Hoje, as demandas, porque a gente vê muito produtores indo muito com, vamos dizer assim, com a maré, né? Tem momentos que o café está em alta, o valor está alto, ele planta café. Aí, em determinado momento, baixa, ele vai ali e planta morango. Qual é a atual demanda do viveiro hoje? Vende-se mais mudas de café ou mais mudas de tapocã, dos citros? Assim, na verdade, esse movimento... Eu vou começar de novo, que o gato me atrapalhou. Bem, na verdade, esse movimento depende mesmo das cotações, né? Se o maracujá tiver R$ 100 a caixa, a galera vai sair plantando maracujá. Se o morango tiver R$ 50 o quilo, o pessoal vai plantar morango. Então, isso daí a gente entende, né? O que a gente faz o cliente entender ali naquele momento de conversa, depois que já está tudo conversado, a gente faz ele entender de que aquela planta ela vai demorar um tempo, né, para produzir, né? Então, a gente explica, né? Vai demorar principalmente com os projetos maiores. Mas quando são projetos menores, o pessoal já está acostumado. Eu acho que nós temos um povo aqui que, além de muito criativo, é um povo que assume risco, né? Então, aqui, o povo de Barra do Estiva assume risco. Vamos plantar, se continuar alto, bem, mas se cair bem também, a gente planta outra coisa. E, ultimamente, o pessoal tem ido muito para o café e o pessoal tem ido muito para o abacate, né? Eu considero o abacate a fruta do futuro pelos benefícios que o abacate tem, né? Além de ser uma fruta que vende para a indústria, então tudo que vende para a indústria vende muito. Só você achar a indústria aí você vai ter que plantar muito abacate para abastecer uma indústria, é muita coisa. Então, e os benefícios que a fruta tem. Então, o abacate é uma fruta que tem um potencial imenso. O pessoal está consumindo bastante aí, esse pessoal fitness, principalmente. E o café é naquela, vai faltar café no mundo, né? Vai realmente faltar por conta de mudança climática. Não vai ser todo lugar que vai ter café. Daqui a achar uma variedade que se adapte nas regiões onde tinha café, daqui a pouco o pessoal já perdeu a influência, foi plantar outra coisa, porque vê que não vai para frente, né? Então, assim, eu acho que vai faltar café no mundo. Talvez não fique esse preço aí a longo prazo, mas os contratos futuros estão acima de R$ 1.500. Então, dá para acreditar que vai manter-se um preço bom durante um bom tempo, né? Eu acho que... E os citros, o que está acontecendo com os citros agora? A laranja pera, ela é que manda no mercado. Então, tá todo mundo plantando laranja pera. E São Paulo está acabando com as roças, mas o pessoal está indo para outros lugares plantar. Para Bahia, para Sergipe, Mato Grosso, para Goiás. Então, isso está fazendo com que o preço da muda suba e o tempo de espera suba muito mais, né? Então, dos citros, a situação está dessa forma.
Tem pedidos aí que vão demorar 2 anos para chegar, de pedidos novos que eu tive na Cedip Seeds, que eles me falaram lá, de clientes grandes deles, né? Então, pedindo, só vai sair daqui 2026. Então, a gente recomenda que o pessoal estiver empolgado em plantar, que pense um pouco se estão dispostos a esperar isso tudo. Se tiver, beleza, a gente entra em contato com o viveiro. Se não, tem o abacate, tem o café, tem o próprio maracujá, que não tem o muda hoje, mas a gente recomenda que plante, sim. Tem o morango, a amora, a framboesa. Então, assim, tem o mirtilo. Então, tem muita coisa, tem o abacate, né? Então, tem muita coisa aí que dá para plantar aqui na nossa região, que é uma região que, por natureza, nasceu para plantar. A cultura do abacate, Jadiel, ela também precisa ser irrigada? Olha, o que acontece é o seguinte, tem que ter 2 pensamentos, né? Se você vai fazer um plantio grande, é bom você garantir que na época da florada tenha água. E você vai garantir isso como? Ou com irrigação de urgência, ou com uma irrigação direto, né? Então, se você for fazer um plantio grande, é bom você pensar na irrigação daqui para frente. Eu acho que a gente tem um lençol freático grande, eu só não lembro o nome. A gente tem bastante água no nosso subsolo, só não pode botar a água do subsolo no pivô. Agora, para botar a água do subsolo no gotejamento, para produzir alimento, para alimentar o povo, eu acho que faz muito sentido. O abacate, ele tem espécies também. Tem tipo de espécies, né? Assim, a gente conhece muito que é leigo, conhece pelo abacate pequeno e o abacate grande, mas qual a variedade que você está ofertando e a que é mais adequada aqui para a região? Ó, Barra da Estiva, foi até a gente que descobriu isso. Barra da Estiva é o maior produtor de abacate da Bahia. Ah, mas é porque produz muito. Não, é porque a Bahia quase não produz. Olha a oportunidade. Que oportunidade maior que é essa? A gente está num lugar que já é reconhecido. E as variedades produzidas aqui pode ser qualquer uma que existem, que são comerciais, né? Então, a gente comercializa bastante o Margarido, o Fortuna, o Breda, o Quintal, o Geada. Tem o Ouro Verde também, que a gente já até produziu. Então, são mudas que produzem, ora, um grupo produz no início do ano, outro grupo no final do ano. Aí vai depender do cliente. Se ele quer uma lavoura que produza no final do ano, com determinado preço, outra no início do ano, ou se ele quer ter abacate o ano inteiro. Eu lhe garanto que compradores de abacate aqui falam comigo, né? Conversam comigo. E eles estão querendo incentivar realmente o plantio, porque já está tendo pedido em demasia lá, né? Então, eles estão precisando ter mais produtores de abacate. Eu Se sei for que produzir, né? Você perguntou aí de produzir irrigado, se for produzir pouco abacate, não precisa de irrigação, entendeu? Você pega ali aquele carreador, aquela divisa, e você põe e faz as bacias lá para você molhar na hora que plantar e molhar na hora que tiver florando, e daqui a pouco essa árvore está grande, a raiz tem quase 6 metros. Então, a depender de onde essa árvore foi plantada, nas terras que tem por aqui que a gente conhece, talvez não precisa nem irrigar, mas de maneira geral é bom. aí eu vou fazer uma pergunta agora de curiosidade como pequeno produtor. Diga. Como pequeno produtor, demanda muita terra para plantar uma roça de abacate comercial, vamos dizer assim? Olha, vamos lá. Você, um hectare de café, digamos que você plante 4.000 plantas. De citros, apertado ali, 1.000 plantas, 800 a 1.000 plantas. De abacate, se botar 500, está apertado, entendeu? Então, assim, dá para plantar uma quantidade menor, né, no hectare, menos de 500, mas também você pode fazer um espaçamento ali, conduzir um manejo,
que você aproveite mais a terra. Nossas terras são muito valiosas, né? Então a gente quer botar o tanto que a gente conseguir ali dentro. Então, mas existe um limite, né? Tudo isso tem os consultores, que são pessoas, né, mais capacitadas para passar esse tipo de informação, mas a gente orienta o cliente a ficar no meio termo, nem apertar demais e nem também plantar como se fosse plantio de larga escala, né? Entendi. Jadiel, o papo está muito, muito legal, mas assim, estamos caminhando para o nosso final do nosso podcast, mas eu queria te fazer algumas perguntas ainda, que de curiosidade minha, e passar para os nossos ouvintes também essas curiosidades. Hoje a gente tem aqui na região, hoje a loja das mudas e o viveiro, viveiro, eu esqueci o nome Recanto da desse, Chapada. Recanto? Recanto da Chapada. Recanto da Chapada. Atende quantas cidades aqui na Chapada? Olha, Zenilton, tá difícil a gente te dizer. Onde a gente tem cliente, né? Eu acho que pega de Vitória da Conquista e vai até Ceabra, Morro do Chapéu a gente tem cliente, Itaberaba a gente tem cliente, Paramirim, Érico Cardoso, aí tem Jussiape, Bicuara, nós temos, graças a Deus, bastante cliente de Bicuara, né? Iramaia a gente tem cliente, Ituaçu também, Canhaçu, a gente tem bastante cliente nessa região toda aí, principalmente clientes de citros e depois clientes de café. A gente já mandou café também para essa região toda aí, Buninal, Jussiape, Ibicoara, a gente já mandou café também. Então, a gente atua basicamente nessa região. A gente já abriu o leque mais outras vezes, só que agora a gente está atuando basicamente nessa região aqui da BA 142, nas cidades que são vizinhas à BA 142. A gente citou aqui, Jadiel, a gente citou café, citou morango, tem a pitaia, né, a amora preta, que também aqui se produz. Você trouxe agora a questão do abacate, que é uma expansão, talvez seja aí o grande, vamos dizer, a bola da vez, né, para a agricultura local. Mas você consegue, assim, na sua experiência e no seu conhecimento, você consegue visualizar uma cultura que pode despontar para além dessas que a gente já conhece aqui em Barra ou na Chapada? Eu creio que sim, né? Eu acho que a gente tem que ousar plantar cacau, né? O preço do cacau subiu absurdamente, né? E vai continuar alto também, mesma questão de clima e de tudo mais. Eu acho que a gente tem que acreditar nessas culturas novas e apostar nelas, porque já existem estudos, né? O oeste da Bahia planta muito cacau. Tem uma fazenda lá que vai investir 500 milhões em plantio de cacau. Então, isso é um indicativo, né, para nós aqui, que esse cacau que ele está fazendo é para fora também, né? Tem isso. Mas para nós aqui é um indicativo. Eu creio que o pessoal tem que continuar arrochando no maracujá para a gente pegar o primeiro lugar no Brasil. Acho que a gente consegue passar Livramento nos próximos 2, 3 anos. Então tem que arrochar mesmo, sentar o dedo aí, implantar maracujá. O pessoal do morango também não posso esquecer de dizer que é um excelente negócio, que não pare de plantar. Mas usa mais, tem o mirtilo, que já é uma realidade, né, na Igarashi. E tem o abacate, que a gente já falou do abacate, tem o conilon, o café conilon, tipo assim, fazendo o teste, sendo validado mesmo, é um novo recomeço para a cafeicultura aqui local, né? Vai trazer muitos ganhos. É lógico que o pessoal tem que entender que a técnica do conilon é outra, mas é um grande potencial. E outras coisas, a gente tem que buscar outras, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso, Azenilton, é buscar formas do pessoal transformar aquela ideia que eu tive, aquele negócio,
em renda para ele e para o município. Isso daí é uma das coisas que eu mais gosto, é visualizar essas coisas e tentar fazer da minha parte, sabe? Se der certo, beleza. Se não der, pelo menos a gente fez e a gente tentou, né? Eu acho que tem muito potencial, mas a gente está preso na falta de mão de obra, né? Então, enquanto não tiver uma solução para que pessoas venham morar aqui, né? Então, a gente precisa de casa. O pessoal da construção civil, os empresários aí que estão ligados aí em cima disso, construírem casas populares para esse pessoal que trabalha aqui, more aqui. Então, a gente tem que incentivar as pessoas a vir morar aqui. Vem morar aqui que é bom. Porque se a gente faz isso, a cidade cresce. Quando a cidade cresce, todo mundo cresce. E a cidade aqui, ela tem um destino marcado, né? Baletiba tem um destino, ela é predestinada a ser uma cidade grande, a ser uma capital da Chapada, igual eu disse quando eu vim para cá em 2015. Né? Então, ela tem essa predestinação. Só que a gente precisa de habitação para esses profissionais ficarem aqui e, a partir daí, a gente conseguir crescer junto, tanto eles quanto quem os empregou e por aí vai. Você falou sobre a questão da mão de obra. Eu comecei a andar aqui por Barra da Estiva no ano de 2014. Eu vi um salto muito grande no desenvolvimento da cidade. Nem se compara 2014 com agora 2024, praticamente 10 anos. Mas, assim, você coloca a questão da mão de obra. Realmente é muito complicado, porque a cidade, ou a questão de renda e de oportunidade está muito ligado à questão de rural. Como vocês, né, que você também é empresário e viverista e demanda a questão da mão de obra, precisa, necessita. Como você enxerga uma solução? Você já trouxe a questão de trazer as pessoas para aqui, para morar aqui, né, em Barra. Mas, assim, qual seria o atrativo principal? Porque, talvez, como as pessoas enxergam muito como sazonal a cultura, temporal, né, vamos dizer assim, qual seria a forma, talvez, de se pensar para que as pessoas pudessem, de fato, morar definitivamente na cidade de Barra da Estiva? Olha, eu vejo que tem muita gente, já existe pessoas de outras cidades que são buscadas em outras cidades para trabalhar aqui, né? Se eu não me engano, até Tanhaçu, aqueles lá de Tanhaçu, eles vão buscar pessoas para trabalhar aqui. Eu não sei, mas eu acredito que é possível, né? Que a pessoa vem para cá, ela gosta daqui, aqui é um lugar bacana, é um clima legal, é uma cidade mais arrumada, assim, tem oportunidades, tem emprego, a gente todo dia a gente vê anúncio de trabalho. Então, eu creio que, assim, que é possível fazer com que essas pessoas venham morar aqui. Agora, o entrave é porque não tem nem casa de aluguel aqui mais disponível. É difícil achar até uma casa para alugar. Então, o pessoal que já está envolvido na construção civil, os projetos, vou fazer um projeto de uma casa de 3 quartos. Não faça duas de 2, né? Então, assim, é construir casas no padrão que cabe no bolso dessas pessoas, que seja para morar de aluguel ou financiar, né? Já existe, parece que tem algum deputado que falou que é trazer, assinou algum contrato de casas populares para cá. Isso é ótimo, é excelente. A gente precisa que todos caminhem nessa direção. A gente precisa ter imóvel, porque atrativos para a pessoa morar aqui, nós temos o bastante. Então, a gente precisa ter imóvel para essa pessoa, porque a pessoa não vai morar na rua, ela quer morar em algum lugar. Então, atrativos nós temos. Só precisa, eu creio, assim, um olhar grosso, né? Porque eu não sou especialista nisso, mas um olhar grosso, eu acho que o que precisa mesmo é só de imóvel, e aos poucos essas pessoas, e eu vejo que a construção civil aqui não para, né? Ela teria que acelerar ainda mais para conseguir cobrir
essa demanda. Só que aí ela vai acelerar como se não tem pedreiro, se até os que tem já não dá conta. É um assunto que a sociedade tem que discutir. Não só eu, viverista, você, né, acadêmico, professor, mas outras pessoas também envolvidas em todos os sentidos. Eu não estou falando de política, não. Eu estou falando da gente achar uma solução para a gente virar uma cidade de 50 mil habitantes. Para a gente virar uma cidade de 50 mil habitantes, precisa destravar isso. Porque indústria pode até vir, né? Mas e as casas para morar? Já pensou se vier uma indústria para Barra da Estiva com 1.000 empregos? Beleza. E cadê as casas para essas 1.000 pessoas? Porque 1.000 pessoas trabalhando, deve ter uns 3.000 juntando a família, ou 4 ou 5. Então, precisa resolver essa questão da casa, que é o principal. Né? Ver, não é dar casa, não. É as pessoas fazerem, venderem, alugarem, e pegar esses loteamentos e começar a investir nos loteamentos, não só vender o terreno, começar a investir mesmo. E ganha mais. Quem investe, ganha mais. Eu tenho uma posse parada. Transforma em 2 posses, de meia posse. Transforma em 2 e faz 2 casas lá, simples lá, fecha e vende ou aluga, né? Então, assim, eu acho que tem que ser dessa forma básica mesmo, entendeu? Mas seria bom ter uma discussão da sociedade em cima disso. Uma discussão mesmo, como que vamos virar uma cidade de 50 mil habitantes? É difícil, a gente tá com, nem 30 não tem, né? Então, falta mais de 20 mil pessoas. Onde é que vão morar essa turma aí? Vai morar onde? Então, tá aí, eu acho que a resposta está na própria moradia. Muito bem, Jadiel. Essa situação realmente a gente não vê em Barra da Estiva. E eu costumo dizer aqui com o pessoal, falo bem assim, Barra da Estiva é uma cidade muito próspera, é uma cidade que o pessoal, todo mundo tem seu emprego, o comércio é aquecido, mas de fato você tem algumas pontas que ainda precisa acompanhar esse progresso. E uma delas você trouxe bem, que é a questão habitacional, né, infraestrutura da cidade, que ainda deixa um pouco a desejar nesse sentido. Realmente, casa aqui é difícil você conseguir casa para alugar. E quando consegue, tem aquela disparidade muito grande de valor, né, de aluguel mesmo, por conta da escassez que não tem. Isso mesmo. Meu amigo, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem otimista, mais uma, né, outra mensagem otimista, para além daquelas que você já deixou, para os seus clientes, para os seus amigos, né, para os nossos ouvintes que vai acompanhar esse podcast pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Instagram. E assim, de antemão, Jadiel, eu te agradeço, foi excelente nosso bate-papo. Te agradeço por você ser esse nosso seguidor, né, esse acompanhante dos nossos podcasts. E eu sempre falo, Jadiel, para os nossos ouvintes e convidados, que assim, esse espaço é um espaço aberto para a discussão, que venha trazer coisas boas para a sociedade. Por exemplo, hoje você trouxe esclarecimentos muito importantes na parte do agro, na parte da produção, das mudas, e assim, contribuiu demais para as pessoas, para quem tem sua terra, quer plantar, para quem já tem, quer renovar. Muito bom mesmo, muito bacana esse bate-papo nosso, e assim, eu só tenho a agradecer para você ter aceitado esse convite. Nosso muito obrigado mesmo, de coração, sua presença aqui, e eu gostaria que você deixasse aí sua mensagem final para os seus clientes, seus amigos, e o pessoal de Barra da Estiva e da Chapada em geral. Azenilton, meu querido, foi ótimo mesmo o bate-papo. Desculpe o mau jeito, assim, né? Tem tempo que eu não faço esse tipo de contato, assim, né? Numa live. Mas foi muito legal a gente conversar. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Eu sou uma pessoa de muita fé. Então, se você me segue, vê minhas coisas e até me admira, é fé em Deus, viu? Então, tenha mais fé em Deus
que você vai conseguir também chegar onde você quer. E mesmo se estiver passando por dificuldade, Deus vai estar lá para te amparar. Né? Então, primeiro é Deus, depois a família. Né? A gente tem que valorizar a nossa família acima de qualquer coisa. Às vezes a gente põe as amizades, o dinheiro e outras coisas, vaidade, né? Acima da família. Isso é uma coisa que não vai nos agregar em nada. Então, é Deus, família, e quero agradecer aos meus clientes, né? Porque eu sou um sonhador, né? Eu vendo sonhos e vocês acreditaram nos sonhos que eu vendi. E eu agradeço muito por essa confiança. A partir disso, a gente conseguiu destravar muitas coisas para cá, trazer muitas coisas boas no universo aí da agricultura. A gente vê a cidade desenvolvendo, a gente sabe que a gente tem um pedacinho nosso lá nesse desenvolvimento. Isso é uma coisa que nos dá muita alegria, né? E sobre os plantios, repito, né? Continue plantando o café, cuide primeiro do café que você tem, né? Seu café está bem cuidado, venha comprar mudas com a gente. Não está cuidado ainda? Vamos cuidar primeiro, depois você vem comprar muda, né? O abacate também é uma coisa interessante que tem que ser pensada. E no mais é isso, a vida continua, estamos aqui, foi muito bom o bate-papo. Um abraço para todos vocês. Segue lá a nossa Loja das Mudas, @Loja das Mudas. Segue o Viveiro Canto da Chapada. E o meu perfil é Jadiel Ribeiro Freitas. É só seguir a gente que vocês vão ver lá a nossa rotina, o nosso corre-corre em torno dessas mudas aí. E é muito bom. Tem muita história legal. Pena que não dá para contar tudo de uma vez, mas foi legal. Um abraço para você, Azenilton. Um abraço para a Aline, para o seu filho, pro seu sogro, que é meu amigo, né? E tudo de bom aí para vocês. Muito obrigado, meu amigo. E não vai faltar oportunidade. Com certeza, em uma nova oportunidade, a gente vai conversar mais. E realmente tem muita história. Se a gente fosse fazer gosto nosso, a gente ficaria aqui por muito mais tempo. Pois Jadiel, é. mais uma vez, muito obrigado. E assim, igual você falou, segue lá a Loja das Mudas, segue o Recanto da Viver esse Recanto da Chapada para acompanhar e para também se informar. Aos meus ouvintes e aos ouvintes de Jadiel, que vai acompanhar também, aos amigos e seguidores, o nosso muito boa noite, fica na paz. O podcast vai ao ar na quinta-feira. Curta, compartilha e nos siga. Um abraço a todos, fica na paz.